E eu quero passar, primeiramente, a palavra para o doutor José Moura Neto, que já está nos ouvindo nesse momento, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que falará sobre a crise humanitária da diálise no Brasil. Com o senhor, a palavra, doutor. Bom dia, cumprimento os membros da mesa, na pessoa da deputada estadual Cristina Silvestre, a quem eu parabenizo, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pela iniciativa da audiência e pelo espaço dedicado à nefrologia e à saúde renal. Eu cumprimento os pacientes presentes, todos os profissionais de saúde. Eu quero saudar os meus amigos, os diretores da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o presidente Dr. Paulo Prachino e o vice-presidente Dr. René Scarlett. Cumprimento ainda o vice-presidente no Paraná da ABCDT, o Dr. Ricardo Ackel, os parlamentares, meus colegas nefrologistas, médicos e todos os brasileiros que participam desse evento e que, de alguma forma, se solidarizam com a causa da doença renal. Eu serei breve em minha exposição, até para não ser repetitivo com o que será dito hoje pelos meus colegas da sociedade. Eu acho que todos nós, médicos nefrologistas, nós gostaríamos de estar aqui hoje e sempre focando na importância da prevenção e do diagnóstico da doença renal crônica, que pode ser feito através da realização de exames baratos e disponíveis na rede pública de saúde, como o exame simples de urina e o exame da creatinina no sangue, da creatinina sérica, exames que podem diagnosticar a doença renal crônica em seus estágios mais iniciais, quando os sintomas inexistem ou ainda são poucos, e o tratamento é mais efetivo em modificar o desfecho da doença. Esse, de fato, é o nosso assunto preferido enquanto médico e profissional de saúde, daí o grande engajamento de toda a comunidade renal e profissionais de saúde no Dia Mundial do Rim, com mais de 1.000 atividades cadastradas em todo o Brasil, tendo sido as ações do Paraná, coordenadas pela Sociedade Paranaense de Nefrologia, um modelo de organização, de engajamento e de efetividade para todo o Brasil. Mas, infelizmente, a nossa abordagem hoje, ela precisa ir mais além. Nós precisamos alertar e sensibilizar os gestores públicos e as autoridades sobre a grave crise que acomete o setor de diálise no Brasil, incluindo o Paraná. Uma crise que é causada pelo subfinanciamento, um subfinanciamento de longa data e que gera desassistência, colocando milhares de brasileiros estes que dependem do SUS e que necessitam da diálise para a manutenção de suas vidas, colocando esses brasileiros em risco de morte. E eu quero chamar a atenção que, dada a gravidade, esse tem sido um dos principais focos da nossa atuação enquanto sociedade, de curto e de médio prazo. Nós temos atualmente no Brasil mais de 150 mil pacientes em tratamento dialítico, seja hemodiálise, hemodiafiltração ou diálise peritoneal, que estão distribuídos em 886 unidades de terapia renal substitutiva. 76% desses pacientes são do Sistema Único de Saúde, um número que cresce ano após ano. O Censo de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia estima 51 mil novos pacientes em diálise por ano. E apesar desse crescimento, a prevalência de pacientes em diálise no Brasil, tem em torno de 770 pacientes por milhão de pessoas, ainda é inferior a de alguns países, como o Japão, como os Estados Unidos e como um país na Europa, com a preocupante ressalva que essa prevalência é muito diferente ainda entre as regiões diversas do país. Enquanto no Sudeste nós temos uma prevalência em torno de 900, no Norte essa prevalência gira em torno de 400 pacientes por milhão. Onde estão esses pacientes, é a pergunta, porque temos estados e regiões mais pobres com um número menor
de pacientes em tratamento dialítico. Nós estimamos que 50 mil brasileiros com doença renal crônica morrem antes de chegar à diálise. Pessoas que, caso o financiamento adequado da terapia garantisse o acesso realmente universal ao tratamento no Brasil, poderiam estar vivos em diálise ou à espera de um transplante. Nós precisamos restabelecer o equilíbrio econômico dos centros de nefrologia e reajustar a terapia renal substitutiva no Sistema Único de Saúde. Atualmente, há uma grande defasagem no valor pago pelo Sistema Único de Saúde em relação ao custo médio de uma sessão de diálise. O reajuste de 10% que foi conseguido em 2023 não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio após muitos anos de inflação alta e sem reajuste. E nós temos clínicas de diálise em todo o Brasil com dificuldades operacionais, com risco de encerramento de atividades e, o que é pior, gerando impacto nos nossos pacientes, que têm tido cada vez mais dificuldade de acesso ao tratamento, ficando internados muitas vezes meses em hospitais apenas aguardando uma vaga em clínica de diálise. Estima-se que mais de 2.000 pessoas estejam aguardando vaga em clínica de diálise no Brasil. Em 2023, convictos de que a única forma de resolver essa crise seria com uma atuação coordenada com o parlamento, com a discussão de políticas públicas, o diálogo com os nossos representantes, que é o que tem sido feito com maestria pelos senhores, foi criada a Frente Parlamentar da Nefrologia, que é um marco para todos os nefrologistas, profissionais de saúde, empresas do setor, pacientes e familiares. As pautas da Sociedade Brasileira de Nefrologia e de suas regionais na atuação com a Frente Parlamentar da Nefrologia são diversas e são inclusivas. Nós precisamos de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal crônica no Sistema Único de Saúde. É urgente a regulamentação da assistência nefrológica e da diálise hospitalar. Nós precisamos incentivar a diálise peritoneal no país. Nós precisamos ampliar o acesso ao transplante renal. E o que é mais urgente, nós precisamos resolver essa crise humanitária da diálise. O nosso SUS, que em teoria garante equidade, integralidade e acesso universal, tem falhado naquilo que não poderia falhar. Nós vamos seguir as ações de prevenção, como eu falei no início, é o que nós gostamos, prevenção e conscientização sobre a saúde renal, com as mobilizações, como a vista no Dia Mundial do Rim, 2024, norte a sul do país. Paraná de parabéns com a grande atuação, com o tema de 2024 que não poderia ser mais atual e necessário, inclusive nos anos que virão. Saúde dos rins e exame de creatinina para todos, porque todos têm direito ao diagnóstico e devem ter acesso ao tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor José Moura, pela sua apresentação e aí pelo seu pedido, né? Acho que nós precisamos realmente nos unirmos e pedir aos nossos dirigentes, né, que olhem com mais carinho para a nossa saúde e principalmente para essa questão tão séria que é a questão renal. Muito obrigado pela sua presença.